e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas, quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje vamos conversar sobre um assunto que é extremamente importante do âmbito da filosofia, da sociologia. O que é a política? Será que a política se restringe somente à política partidária? Para discorrer sobre esse assunto, é com muita satisfação que vamos receber aqui, vai ser uma conversa via Zoom, o sociólogo David Vega, a quem eu já saúdo aqui neste momento. David, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui ao programa Cultura em Pauta. Eu que agradeço, Otávio. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra falar, para um estado tão importante da Federação Brasileira, que produziu o grande intelectual Câmara Cascudo, um dos antropólogos e intelectuais que estudou muito bem a tradição do povo brasileiro, que eu gosto muito, um estado incrível, uma história incrível, principalmente a sua cidade de Natal, com toda a importância que tem para o país. Eu fico muito feliz de falar para o público potiguar e também para o público brasileiro no geral, Nós que ficamos felizes aqui com a sua presença, Câmara Cascudo, principal nome aqui da nossa cultura, da cultura do Rio Grande do Norte. David, o que é a política? Muitos filósofos já tentaram desvendar e explicar, apresentar um conceito consolidado do que é a política, mas a gente não chega a um consenso. Você se atreveria, digamos assim, a oferecer um conceito do que é a política? Bom, eu acredito que a política é algo que ela é inerente à própria condição humana, alguns chamam de natureza humana, mas a nossa espécie enquanto humanos mesmo, Se você pega, por exemplo, Aristóteles, ele vai falar que o ser humano é um animal político, um animal político por natureza, E a política, ela sempre se desenvolve no sentido, não digo de conflito, mas é no sentido de relações em relação a uma pessoa com o outro. Até a sua própria personalidade, ela só é construída com a comparação ao outro. Então, o ser humano ele é um ser social por natureza. Ele precisa do convívio, ele precisa do outro, até mesmo para se reconhecer e saber naquilo que eles coabitam e aquilo que eles divergem. Mas o termo política mesmo, pelo menos no mundo ocidental, a gente entende muito ele vindo como aquela prática que acontecia na polis grega. A polis grega seria o que os romanos depois iam falar que seria a urbis. O que seria a urbis? Da onde vem a palavra urbano? É o local, principalmente Atenas, era mais ou menos Atenas, na polis grega, era o local do convívio público,
onde você tinha as relações das pessoas que exerciam aquele tipo de democracia que não é o mesmo tipo de democracia que nós entendemos hoje, né? Mas era o berço realmente da democracia e da participação, eu não digo popular, porque não era para todos, né? A democracia grega ela era apenas para 10% da população, né? Mas era justamente a atividade naquele bem, atividade buscando o bem público, e a filosofia na época ela tinha esse papel de tentar definir exatamente, né, essa própria atividade da polis grega, trazendo questões, né, que incomodavam, de certa forma, incomodavam até no bom sentido, né, as pessoas daquele local. Então, por exemplo, você pega no livro da República, do Platão, tem os diálogos entre o Trasímaco, né, e o próprio Sócrates também, né? A gente sabe da ideia do Sócrates pelos diálogos de Platão. Então, eles vão discutir o que é a verdade, o que é a justiça, né? Todas essas questões que nós não temos uma resposta definitiva até hoje, e por isso que ao longo da história a atividade política que vem da polis, como eu digo, ela não tem um consenso, ela não tem exatamente algo que você possa definir o que é a verdade. Alguns dizem que está em si mesma, né? Ou o que é a justiça, ou o que é diversas coisas. Então, por ela dar margem a diferentes interpretações, até por uma questão humana, da nossa própria constituição interna humana também, de enxergar por vieses diferentes cada uma dessas questões, a política ela serve para que, ao longo do tempo, grupos de interesse possam disputar sobre essas questões e sobre questões administrativas também, modelos de formas de governo, modelos, enfim, que ao longo da história foi acontecendo. A gente pode até falar sobre essas diferentes formas de governo e tudo mais, né? O Estado como uma criação mais moderna também, enfim. Então a política ela serve para justamente que esses grupos de interesse, ou até mesmo o indivíduo, né, ele possa contribuir para esse jogo diverso na participação pública, né, e que vem dessa tradição no Ocidente da polis grega, né? Você citou aí o Aristóteles, David, e o Aristóteles compreendia a política muito mais como uma ferramenta voltada para uma ética de convivência, para o bem-estar social, para o bem-estar da polis. Ou seja, política e cidadania, se a gente pensar numa perspectiva contemporânea, não são tão diferentes assim. Tá? Fala um pouquinho mais dessa política entendida aí pelo Aristóteles, e se a política partidária, digamos assim, contaminou um pouco esse senso ético que a política detinha, pensando aí na Antiguidade Clássica. Não, claro, até mesmo as formas de regime, vamos dizer assim, né, que nós entendemos hoje, o Aristóteles foi um dos precursores a lançar essas diferentes noções do que seria uma espécie de organização, né, da sociedade. Então você tem, por exemplo, o que ele chamava de, vamos supor, uma espécie de teocracia, né, que depois vai até ser aquilo do absolutismo, né, com, por exemplo, fundida na figura de um só, seria o conceito de monarquia, mas o conceito de monarquia antigo, né? Não esse conceito de monarquia parlamentarista que nós entendemos hoje, né? Teria a oligarquia. A oligarquia seria um corpo, não só na figura de uma pessoa só, de um representante, seja ele divino ou por qualquer outra razão só, mas a oligarquia seria um corpo, né? Uma elite de várias pessoas que decidiria, então, os rumos de determinada sociedade. E você tem a democracia, né? Democracia, demos, vem de povo, e crácia de poder. Então seria realmente a voz do povo, que eles falam até comumente, a voz de Deus, seria a participação popular mesmo, do povo mesmo na decisão de determinado local. Acontece o seguinte, né? Ele vai falar, inclusive, que a monarquia era sinônimo de tirania na época, né? Então a tirania ela está representada, fundida na figura de um só, mas ao longo da história a gente entendeu também que a tirania ela pode vir também das massas. Então não necessariamente quando o povo, supostamente o povo, que não dá para você falar com uma coisa unificada, porque as pessoas pensam diferente. Mas quando você tem uma participação popular grande também, ela pode gerar não na tirania de um só, mas na tirania da coletividade também. Então, eu acredito que as democracias mais modernas ou contemporâneas, vamos dizer assim, elas
reproduzem muito essa questão mais oligárquica mesmo, né? Por mais que se tenha uma crítica muito grande à oligarquia, é justamente um corpo eleito, aí você vê essa questão do voto, do sufrágio, que é algo mais contemporâneo também, mas você delega a sua responsabilidade para uma pessoa eleita que vai te representar. E quando você olha, por exemplo, para um congresso ou para um parlamento, você percebe justamente que aquelas pessoas que estão ali, elas são uma espécie de oligarquia política também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa meio que inerente à própria estrutura humana, né? Os seres humanos, eles são somos seres hierárquicos por natureza, então sempre vai acabar gerando uma oligarquia, até mesmo nas grandes revoluções, que se pensou, né, muitas vezes que poderia acabar com o poder de um só, ou qualquer coisa assim, elas acabaram produzindo também, às vezes até de uma forma pior, um regime totalmente estratificado e hierarquizado no poder de um só, ou de um partido só, e com uma elite dirigente oligárquica também. Então, essa velha discussão, ela volta para o campo político atual, mas ela é basicamente o que vai permear a história inteira, né? E essa questão da cidadania, como você citou aí, Otávio, é assim, é muito recente essa ideia, né? A gente pode ver aí dos direitos civis, que teve através da Revolução Francesa, Carta dos Direitos Humanos, né, também, que veio dessa tradição e tudo mais, mas eu diria que até mesmo antes, pelo movimento iluminista que é pouco falado, que é o iluminismo escocês, né? Se fala muito do francês, mas a Revolução Gloriosa Inglesa, ela aconteceu antes da francesa, por exemplo, e essa ideia do parlamento, essa ideia da Câmara dos Comuns, ela já vinha trazendo a participação popular também na vida política, né? E eu acredito que esse modelo ele funciona até muito mais do que o modelo da República Francesa que vai acontecer depois. Essa é uma opinião minha, né? Mas a questão da cidadania mesmo, ela é muito recente, né? E ela está totalmente imbricada hoje aos direitos civis e também aos direitos sociais, também, que se fala muito, principalmente no século XX, essa questão dos direitos sociais, que seriam direitos que o Estado de Direito, né, garantiria através da Constituição à população. Mas isso é uma coisa muito recente, a ideia do clientelismo, do Estado como parceiro, da participação do indivíduo com seus direitos e deveres é muito recente. A função do Estado, né, ela sempre foi o espólio, se você for ver ao longo da história, sempre foi a conquista, ela sempre esteve ligada muito diretamente à atividade bélica, imperial e de imperialismo, não que não aconteça também nos Estados modernos. Mas essa coisa é muito recente da participação na concepção de cidadania mesmo, desse tipo de participação no jogo político, na vida pública, né? Antes de continuarmos o papo aqui com o sociólogo David Vega, vamos só chamar aqui rapidamente os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças e serviços na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. Telefone 3272-3829, 3272-3829. Passando agora para a Padaria aqui Pão Premium, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. O telefone está aí na tela, 3217-7814, 3217-7814. Bar e restaurante do Humilde Tião, fica lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. O telefone 98178-6393, 98178-6393. Natal Rigor, aluga-se elegância, moda masculina e feminina. Fica lá na Rua Passeio das Rosas, número 801, no bairro de Mirassol, em Natal. Telefone 3206-2171, 3206-2171. Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores. Para você que deseja levar seu carro, uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro. Avenida Jaguarari, 1466, em Natal. Telefone 3223-7398. Também o WhatsApp 98128-4667. Um abraço aí para os empresários Luciano e Mauro. Gabi Cravo e Canela, bebida à base de cachaça do Alambique, com ingredientes especiais como limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. Telefone, também o WhatsApp, 99407-5127. Segue também no Instagram, @Gabi Cravo e Canela.
Passando agora para Sebo, terceira margem do livro, da minha amiga, querida amiga, professora Regiane Souza. Fica lá no Shopping Popular, Praça Desembargador Celso Sales, número 140. O quiosque é o número 20, fica na cidade de São José do Mipibu. Passando agora para assistência técnica RN. Quebrou, a gente conserta. Se você estiver precisando consertar a TV, o liquidificador, o micro-ondas, o ferro de passar, leva lá na assistência técnica RN. Atenção ao endereço. Avenida Petra Kelly, número 1023, no bairro de Nova Parnamirim. A sala é a 05, fica lá na Comercial João Guilherme. Um abraço aí para a turma da assistência técnica RN. Ecotex, telhas ecológicas, alta durabilidade, não propaga chamas, material atóxico, economia na estrutura, material termoacústico e material afúngico. Tudo isso aí, serviço da Ecotex. Telefone, também o QR Code aí na tela, é o 98801 1201. 98801 1201. Um abraço aí também para a turma da Ecotex. E finalmente, Olívia Danuta. Olha, você quer aí uma mega dica sobre beleza, cosméticos e cuidados pessoais para dar uma elevada na sua autoestima e melhorar a saúde da sua pele? Então liga agora para a esteticista e cosmetóloga Olívia Danuta. O atendimento é a domicílio em Natal e Parnamirim. O número, também o WhatsApp, está aí na tela, é o 99998-9841. Segue também no Instagram, @OliviaDanuta. Estética, literatura esquecida. Vamos ficar devendo mais uma vez aqui o nosso tradicional quadro, Literatura Esquecida. Um abraço especial para o meu querido amigo, professor Jason Lima, e a sua página maravilhosa no Instagram. Mas, sem dúvida alguma, próxima semana aí estaremos de volta com o nosso quadro Literatura Esquecida. Vamos voltar aqui o nosso papo com o David Vegas, sociólogo, que está falando aqui para a gente sobre o conceito de política. Insistindo aí, David, na antiguidade clássica, os antigos gregos acreditavam que o cidadão era aquele que necessariamente participava de forma efetiva e propositiva na política da polis, da cidade-estado, enfim. Se a gente adapta esse conceito para a contemporaneidade, a gente vai chegar à conclusão, digamos assim, que a sociedade não contempla uma política de fato? Bom, essa é uma questão muito interessante, né? Até porque hoje, não só no mundo ocidental, se fala muito e se tem uma ideia muito forte de que a única, talvez, política, como o próprio Churchill falava, né? O único, pelo menos, sistema, vamos dizer assim, que o Churchill falava, que a democracia ela tem todas as suas imperfeições, mas de todos os regimes é o menos pior, né? Então, as democracias, né, que é o que nós entendemos e se luta hoje, essa palavra é utilizada tanto por grupos diversos que disputam o poder, eu acredito que a democracia ela tem também a sua parte participativa e a representativa. O problema é quando você tem uma espécie de dissonância da representatividade, né, e da participativa, né, a participação realmente mais popular que vai ditar os rumos da política e tudo mais, né? Então, eu acredito que a participação, né, vamos dizer assim, civil, vamos dizer assim, ela traz uma discussão hoje, principalmente aliada às redes sociais, né, onde seria talvez até uma espécie de limite dessa própria horizontalidade, dessa própria massa, né, ditar os rumos da política. Eu vejo no mundo hoje, né, principalmente por conta da rede social, uma espécie de diferença entre a política feita na rua, que está muito ligada também à própria metapolítica, a gente já pode falar sobre a metapolítica, e a política institucional, a política oficial, vamos dizer assim. Até mesmo, como a gente comentou antes, o jogo de partidos, né? Partido vem de parte, né? Vem desde os Whig, os Tories lá, principalmente da Inglaterra antiga e tal, mas assim, essa noção de política partidária, ela já exige que o sujeito entre numa associação, entre numa corporação, vamos dizer assim, para poder exercer os seus direitos políticos na participação política também. Então, se tem uma discussão
você hoje não pode transcender essas próprias corporações. Você não pode ter também, talvez, uma participação individual, uma candidatura avulsa. Então, são várias coisas que entram em discussão hoje. Uns defendem as associações, outros defendem mais a questão do indivíduo acima das associações. E é um diálogo que parece não ter fim, né? Eu penso que numa participação, vamos dizer assim, mais democrática, mais ampla, se poderia aceitar diversos modelos. Por que você tem que ter apenas um modelo? Você pode ter, se o sujeito se sente representado por um partido, ele pode muito bem, né, entrar nesse partido, ou se ele quer candidatura avulsa, não tem problema também. Inclusive, a participação por partidos hoje, ela também traz essa questão do presidencialismo de coalizão que nós temos hoje, que é uma espécie de dificuldade mesmo desse jogo político que acontece na cúpula, na elite, no alto, né? Que está totalmente descolado das ruas, vamos dizer assim. E a partir de 2013, principalmente no Brasil, né, inspirado pela Primavera Árabe e tudo, a política, não só no Brasil, mas no mundo, ela ganhou uma outra forma de participação, principalmente aliado às redes sociais. Então, não necessariamente a política ela ocorre apenas nas instituições legais, né? Ela está ocorrendo o tempo inteiro, né? De uma forma mais até horizontal, descentralizada e distribuída pela própria informação e a possibilidade do cidadão comum participar pela rede social. Então, hoje não faz muito mais sentido você contratar um grande marqueteiro que vai fazer uma grande campanha ou você ter um tempo de TV longo, se você, às vezes, um sujeito sozinho com um celular consegue ser mais influente do que todo esse aparato que custa muito caro mesmo para fazer e construir a imagem de um candidato e tudo mais. Então, tudo isso mudou a lógica mais recente, é óbvio, de se fazer política, né? É muito diferente, até, embora tenha algumas semelhanças, com os aparatos midiáticos dos anos 30, né? Daqueles regimes, né, do próprio fascismo, do comunismo, que utilizavam esses aparatos midiáticos para promover o regime. É uma espécie de possibilidade, não que um corpo dirigente faça isso, mas que o cidadão comum também faça. Então, será que nós estamos revivendo uma espécie de ágora grega, né, onde tem a participação popular também ditando os rumos da política? Eu acredito que a centralidade do Estado ele não consegue dar conta de toda essa espontaneidade. É mais um movimento espontâneo, na minha opinião, hoje, né? E a democracia, David, assim, ela é de fato o melhor governo? Porque se a gente pensar nessa discussão da política contemporânea, a democracia é enaltecida pelos próprios políticos, pela mídia, pela opinião pública, como algo quase divino, algo que não pode ser colocado em discussão. Mas se a gente for de novo para a Grécia clássica, a gente vai ver, por exemplo, Platão na República, como você citou, criticando a democracia, né? Exaltando esse governo de sábios, seria aristocracia, não aristocracia nesse termo moderno como a gente conhece, mas uma forma de governo, né? E dizendo que a democracia, tanto ele como Aristóteles, pode nos levar a regimes terríveis, com alguém, de repente, que não é constituído por uma moral, alguém que não tem uma capacidade intelectual suficiente pode ascender ao poder, por exemplo, né? Então, se a gente entende a democracia como algo, como vai dizer, por exemplo, o Tocqueville, né, o liberal, que é esse julgo da maioria, que dá essa falsa sensação de liberdade sob a autoridade do Estado, a democracia é, de fato, a melhor forma de governo? Bom, um interessante tema esse, né? Essa ideia da aristocracia, dos aristos, né? Dos melhores, os mais virtuosos, né? Que acabou se corrompendo com o tempo. Não é aquela corrupta de Versalhes, por exemplo, da própria Revolução Francesa e tudo, né? Mas a ideia do Platão era que a democracia ou a participação deveria ser feita por filósofos. Ele imaginava uma república de filósofos e tudo mais, até para impedir a barbárie, às vezes até do cidadão comum ou do cidadão que não teria, seria talvez dotado dessa virtude, como a gente está falando aí. Acontece o seguinte, o Tocqueville falava mesmo das associações, da livre associação, né? Que a democracia seria igualdade de condições, mas acontece o seguinte,
que também está ligado à natureza humana, a democracia ela acaba se tornando um instrumento de grandes corporações, ou de famílias, ou de até indivíduos que têm alguma certa excepcionalidade, alguma coisa assim, e acaba promovendo também uma desigualdade, vamos dizer assim, né? E então o argumento, até muito, vamos dizer assim, da esquerda, é que a democracia burguesa ela não tem uma espécie, por mais que ela promova, através da sua Constituição, uma isonomia perante a lei, o direito de participação de todos e tudo mais, não necessariamente só pelo sufrágio, pelo voto, é que você pode considerar que a democracia está acontecendo. A democracia deveria atender melhor a todos, né? E aí, então, você tem a crítica à democracia de que a democracia ela é uma democracia burguesa de quem pode mais, chora menos. Então, eu compro a justiça, eu compro os melhores advogados, eu tenho uma posição na sociedade melhor. Então, a justiça, para mim, ela vai ser diferente do que a justiça para uma pessoa, um sans-culotte, né? Como dizia na Revolução Francesa, uma pessoa que não tem as mesmas dotes ou a mesma posição na sociedade e tudo mais. Então, ela acaba... seria meio que uma falácia, né? Mas aí, se você for contra ela, o que você vai colocar no lugar também? Porque qualquer ideologia, qualquer regime que você pôr no lugar, ele vai trazer essa característica também. Sempre vai ter um corpo privilegiado em detrimento dos outros, né? E a democracia, ela nunca foi perfeita, nem na Grécia Antiga. O Sócrates, ele foi condenado pela democracia, né? Por questionar a democracia, a tomar cicuta e se suicidar lá. E o ato de morte dele foi justamente para incomodar, falando que ele aceitou as leis, ele não foi nem contra da democracia, não foi contra as leis, até aceitando a sua própria morte, né? E é discutido até hoje, né? Se você deve cumprir uma lei quando ela é injusta, né? Tem aquela questão da desobediência civil, do turro e tudo mais. Então, assim, eu acredito que existem vários modelos de democracia. Eu acredito que ela continua sendo o melhor regime, mas é hipócrita também pessoas do poder estabelecido monopolizarem o conceito de democracia apenas para a versão ou a configuração de democracia que eles, institucional, vamos dizer assim, que eles acreditam que é a verdade ou é a única. Existem outros modelos de democracia, outros modelos de constituição. Não existe só a constituição positivada, tem a constituição baseada no costume, consuetudinária, no direito natural. Enfim, existem diversos outros modelos que por que eles não podem ser considerados válidos ou por que eles são considerados como não uma democracia ideal e apenas o modelo estabelecido é o ideal. Então você acaba tendo essa discussão e isso gera até medidas autoritárias, vamos dizer assim, de todos os lados, mas também, infelizmente, inclusive de uma Suprema Corte, muitas vezes, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, que em nome de preservar essa legalidade, esse modelo institucional que eles têm como único representante da verdadeira democracia, eles monopolizam o conceito de verdade e democracia, acaba agindo politicamente, né? E aí acaba se gerando uma espécie de estado de exceção em nome de preservar a democracia. Mas em nome de preservar a democracia, em nome de liberdade, em nome de igualdade, muitas coisas terríveis foram feitas ao longo da história e a gente sabe muito bem disso também, né? David, o Antônio Gramsci, pensador marxista, né, italiano do início do século XX, viveu ali sob o regime do fascismo, ele entendia que a política é um meio pelo qual o indivíduo vai consolidar, formar, fomentar um pensamento crítico e de que ela não pode, em hipótese alguma, ser neutra, né? Você concorda com essa ideia de que a gente tem que ter um posicionamento definido sobre os aspectos da realidade, né? Um posicionamento político definido, ou seja, destituído dessa noção de imparcialidade? Olha, eu concordo que nós temos nossas convicções, né? Políticas, religiosas, seja o que for. Todos nós temos nossos valores e por mais que somos influenciados pelo fato social, por uma coerção da sociedade que vai moldar a cultura, moldar a nossa perspectiva de mundo, nós temos nossos valores, né? E todo mundo tem seus valores singulares também, né? E acho perfeitamente válido que todos possam, na esfera pública, manifestar ou apoiar justamente aquelas organizações que eles consideram que representam, né, não sendo criminosas, é óbvio,
o que representam a eles, né? E eu também acredito que o senso crítico ele não é também monopolizado apenas por um lado, né? Quando a oposição ela se torna situação, aqueles que eram situação, aqueles que eram os estabelecidos, tornando os outsiders, vão se utilizar da crítica, vão se utilizar de elementos críticos para criticar o poder estabelecido. Então, não existe necessariamente um grupo que domine apenas a criticidade, o senso crítico. Eu acredito que ele é maleável para sempre determinado grupo em questão. Aí o Gramsci é uma coisa interessante, que o Gramsci ele defendia a hegemonia, né? O conceito de hegemonia, que ele transcenderia a política, né? A política institucional, né? E ele entendeu que você tinha que conquistar o aparato de cultura, o aparatos ideológicos da própria sociedade para se fazer uma política efetiva a longo prazo. Não era a cisão abrupta ou um partido ou um candidato que era eleito. A revolução ela tinha que acontecer a longo prazo. Isso é o que a gente chama de metapolítica, né? A metapolítica ela pode ser usada tanto para o lado da esquerda, como o Gramsci usa, quanto você tem os gramscistas de direita também, que encaram uma espécie de revolução permanente, né? A política ela teve uma espécie de dissociação do jogo legalista apenas em época de eleição ou em época de escolher seus representantes. Ela é feita a todo momento e em todo instante, né? E a gente está vendo muito isso. E aí alguns chamam isso de populismo, alguns falam que isso, enfim... De certa forma, o populismo ele gera isso nas pessoas também. Mas é o que nós estamos vendo, principalmente por conta dessa explosão do digital, né? Dessa questão digital, né? Do mundo digital. Então, eu acredito que a metapolítica, que aí você vai ver, por exemplo, é um conceito do próprio Joseph de Maistre, né? Ou o próprio Alain de Benoist também fala muito disso, né? Enfim, o Alberto Buela, um pensador argentino, vai falar muito bem disso também, que pega esse conceito de meta. Meta é para além. Tem a metafísica, para além da física. Metalinguagem também, a gente usa muito, né? É a linguagem que fala da própria linguagem. Isso. E essa ideia de além, não estou falando que é questão esotérica no sentido de bruxaria, que as pessoas, às vezes, com uma forma preconceituosa, acreditam que os mecanismos de metafísica estão ligados só à religião, à questão do divino. E não é verdade, né? Você pode ter a questão de meta para além, até mesmo no materialismo, né? E quando você tem pensadores do materialismo, até o materialismo histórico, como o próprio marxismo, que encaram, pessoas que encaram o próprio marxismo como uma espécie de religião política, não uma religião divina, mas uma religião política, elas estão sendo metafísicas nesse sentido também. Então a política que você não vê a política apenas como jogo partidário em tempos de eleição, que ela é feita a todo momento, ela transcende, né, os limites da própria participação. É como se você estivesse participando a todo momento e o tempo todo, né? Isso é uma coisa que acontece também na questão do público e do privado, né? Hoje não tem uma clareza uma divisão muito clara do que é privado, do que é público, né? O sujeito ele faz vídeos o tempo inteiro, a gente faz uma live como essa dentro de casa, né? Então, o meu espaço privado ele está se tornando público o tempo todo. Então, não tem uma divisão clara do que é público e do que é privado. E isso se reflete também na política, né? Então, essa ideia da metapolítica e o rompimento da esfera privada e pública, que anula justamente essa ideia da própria polis, né? Que é o lugar comum. Esse lugar comum ele é destruído, dissolvido e distribuído nos vários locais privados, faz com que a política ela se torne descentralizada e é uma espécie de horizontalidade mesmo que acontece. Agora, a questão é o seguinte: será que os mecanismos de Estado ou institucionais, ou o próprio direito do país, de qualquer país, vai conseguir dar conta dessa espontaneidade? Por mais que se tente regular os meios de comunicação, definir o que é verdade ou não, às vezes até de uma forma autoritária, parecendo uma espécie de Ministério da Verdade orwelliano, né, do George Orwell, tudo mais. Será que, mesmo tentando fazer isso, com todo esse dinamismo
né? E essa mobilidade em excesso, dinâmica, será que essa centralidade vai dar conta de conseguir regular e controlar a tudo? Eu não sei se isso será possível, né? Só a história vai nos dizer mesmo, né? Inclusive tem candidato aí prometendo regulação da mídia. Vamos ver, né? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa nesse conceito de metapolítica, fique à vontade, David, porque realmente é um tema muito interessante. E aí, antes da gente partir para o encerramento, para uma última pergunta, eu queria que você falasse sobre um possível enfraquecimento desses conceitos consagrados de direita e esquerda na contemporaneidade, porque tem muitos autores que já descartam esses conceitos ou que eles estão perdendo força. Como é que você vê isso? Ah, sim, claro. Bom, vamos começar pelo direita e esquerda, né? Dizem que depois que o Muro de Berlim veio abaixo, em 1989, né? Que o mundo não foi mais um mundo não foi mais um mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Elementos daquela esquerda clássica, ortodoxa até, e elementos, vamos dizer assim, muito ligados ao neoliberalismo, né, naquela época do Ronald Reagan, né, que foi um dos articuladores até do fim da União Soviética e tal, eles acabaram se fundindo. Você tem até partidos clássicos, como o PCB, que era o Partidão, né, o Partido Comunista Brasileiro, virou o PPS na época e fez todo um revisionismo daquele passado comunista, vamos dizer assim mesmo, ou socialista ortodoxo, tentando se adequar no jogo mais pós-moderno. E a pós-modernidade, ela é muito representada justamente não por uma coerência de um lado ou de outro, né? Você pega a esquerda, por exemplo, muito ligada ao socialismo, ela tem elementos liberais e ela acaba sendo até cooptada pelo próprio capitalismo e gerando um mercado. Então tudo gera mercado, né? Tudo. Até o discurso anticapitalista, ele é utilizado, ou anti-neoliberal, ele é utilizado pelo sistema para poder gerar um mercado e ele alimenta justamente o sistema. Então, assim, você encontra uma direita com elementos trabalhistas também, que são mais ou menos de esquerda, né? É aquilo que eles chamam de conservadores em costumes e trabalhistas nas questões de trabalho, de direitos trabalhistas. E você encontra, às vezes, uma esquerda com discursos liberais, né, liberaloides, que são totalmente diferentes daquela esquerda mais ortodoxa e tradicional. Então, da mesma forma que o mundo ele é multipolar hoje, né, as pessoas hoje, até por conta das redes sociais, elas vivem muito pelo grupo ao qual elas pertencem, né? Hoje não tem mais uma versão oficial dos fatos, é a pós-verdade também. Então você não tem um jornal de expressão nacional pelo qual você se informa. Você pode escolher os veículos que você se informa e você vive para os grupos. Isso gera vários grupos, vários polos. Não é mais um ou dois ou três polos. Então essa multipolaridade, ela também pega elementos, não tudo, claro, mas ela vai pegando fragmentos e, enfim, pequenos elementos de cada lado ou de cada ideologia e faz uma espécie de quimera. Então você encontra, por exemplo, medidas populares na direita hoje e você encontra medidas liberais e antipopulares até em alguns setores de esquerda hoje. Então o embate ele não é tão claro. Agora, uma outra coisa que eu digo, eu acho que a gente superou esse momento de esquerda e direita, por mais que a palavra esquerda e direita ainda é usada e tal. O Norberto Bobbio fala muito bem disso, né? Não é mais aquela esquerda jacobina e direita girondina da Revolução Francesa. Esse conceito está muito ligado hoje à questão dos corpos, né? Eu vou muito para esse lado dos corpos. Eu acho que a gente tem um embate entre tendências corporais e tendências que transcendem as opiniões políticas apenas, né? Eu acho que ela vai para uma questão até mais de ordem até além disso, né? Então, o corpo estabelecido, o corpo livre, o corpo que é considerado opressor, ele tem que sair do espaço em detrimento dos corpos oprimidos e o corpo opressor não consegue entender também a inserção do corpo oprimido. Vamos dizer assim, eu estou dizendo mais ou menos vulgo assim, né? Então, mesmo que você tenha o discurso de esquerda, né?
a favor dos oprimidos, às vezes a sua composição corporal, ou até a sua forma de ver o mundo, as suas preferências e tudo mais, ela já vai te colocar no lado oposto, né? Então não é mais exatamente o discurso da pessoa ou as ideias da pessoa, é o que a pessoa representa pelas suas escolhas até que pessoais. Eu acho isso um problema muito grande, porque vai numa ordem que é uma briga entre vários tipos da natureza humana, que ela é múltipla, numa disputa para ver qual é a única natureza humana possível capaz de operar numa sociedade. Então, é uma discussão que ela vai muito além de esquerda e direita, né? Eu acho que é uma briga muito terrível, porque é um realmente querendo moldar e fazer uma ação opressora sobre o outro, querendo que... Enfim, eu acho que vai muito além disso, né? E é típico da pós-modernidade. A briga, até as lutas, elas são mais individualistas. Não é uma luta de um grupo grande contra outro grupo grande. Você pode até se reconhecer num grupo, mas é mais ou menos a sua luta individual. Ela se torna uma luta em esferas individuais. Não é mais um país contra o outro. Embora a gente tenha guerras ainda, a luta ela se dá no entorno, no interior dos estados, dos países, né? Não é mais países, blocos de países um contra os outros. A luta ela acontece o tempo inteiro dentro dos próprios países e até mesmo das grandes democracias consolidadas, como o próprio Estados Unidos, né? Da América, que tem essa luta muito forte, incessante hoje em dia, né? David, para a gente encerrar, e já agradecendo esse conteúdo riquíssimo que você está nos apresentando aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo pelo meu canal, o Cultura em Pauta, está adorando, eu também. A gente podia, inclusive, ficar aqui por horas, porque tem muita coisa que é inerente aí à política e a gente podia tratar aqui. Voltando de novo ao Platão, a gente citou muito aqui os gregos clássicos. O Platão entendia que política e educação não podem ser dissociadas, né? Porque a própria essência da educação tem uma base, um caráter político, né? Nesse sentido, pensando na formação cidadã, numa consciência política, o que a gente chama de politização, você entende que a educação política seria necessária, seria fundamental nas escolas, a gente pensar a política em seu aspecto orgânico mesmo, como funcionam as instituições republicanas, como é que funciona aí o que faz o presidente no poder executivo, o que fazem as casas legislativas, quais são as pautas discutidas aí no poder judiciário, no STF, enfim, conhecer a política por dentro, a política partidária também, mas também nesse sentido mais geral que a gente falou aqui, aristotélico, uma discussão voltada para a cultura, para direitos humanos, enfim. Você acha que a educação política seria necessária? Com certeza. Eu acho que a formação do ser, ela tem que ser voltada para a questão política também. Você não é só um ser social, você é um ser político, né? Como o próprio Aristóteles falava. A única coisa que me preocupa um pouco é quando você encara esse tipo de educação política apenas para uma configuração que você acha que deve ser. Então, por exemplo, o poder hegemônico das academias hoje universitárias e tudo mais, não aceitar que se tenha também discursos de oposição àquele poder hegemônico e tudo mais, e entender justamente essa diversidade da forma de pensar. Como eu disse, que a natureza humana ela não é una, ela não é uma coisa única, ela é diferente, e isso vai gerar justamente, por conta dessa diversidade, formas diferentes de encarar e de ver o mundo, de pensar o mundo. Quando você tem apenas uma forma estabelecida, né, monopolizando apenas o que pode ser, o que é permitido, ou monopolizando até a ideia de crítica, né, você só é crítico quando está falando o que é permitido, então não é nem tão crítico assim. Quando você tem isso, você vai justamente deixar em desfavor aquelas outras visões, aquelas outras pessoas que pensam diferente, né? Eu também não acho que, por exemplo, uma escola sem partido vai resolver alguma coisa, porque imparcialidade 100% não existe, e é apenas um intento de substituir uma coisa por outra. Eu defendo justamente uma pluralidade maior. E é válido você ter um professor militante. Claro que é válido, né? Você tem que entender, você tem que aprender a lidar com a diversidade, com as diferenças, né?
Agora, o que me preocupa é quando você tem um corpo docente, praticamente 100% de professores militantes de um tipo de ideologia só, que encaram a política como... que encaram a educação como uma forma de transformação. Aí não é mais você educar o aluno, é você transformar o aluno numa espécie de combatente, numa espécie de militante igual a ele. E se o aluno ele não quer fazer a militância que o professor faz, ele quer fazer um outro tipo de militância, aí esse aluno é brutalmente assediado. Então, quando você enxerga a educação, e tem que enxergar mesmo como transformação, você tem que enxergar a educação como uma transformação do aluno para que ele seja crítico, pensante, para que ele seja, enfim, educado, para que ele seja um cidadão, seja lá qual for a escolha ideológica dele. Agora, quando você só tem um modelo do que é cidadão, né, vamos dizer assim, e você utiliza o seu poder transcendental em relação ao aluno para justamente incutir somente essa forma, eu acho que isso é tirania, né? E não é à toa que ninguém tem diálogo mais hoje em dia, porque não se tem justamente essa ideia tolerante de aceitar as divergências de pensar. E a democracia, ela é dissenso, ela não é consenso, ela jamais foi consenso, né? Bom, e aí, no quesito da educação, da política institucional, claro, você tem que ter, sim, não só na universidade, mas no ensino de base, o ensino da Constituição, do direito, das linhas diferentes do direito, para o aluno ser crítico também à lei. Por que o aluno, a gente tem que obedecer à lei, aprender, entender a Constituição, mas a gente também tem que ser crítico àquele modelo de lei, ou até o próprio modelo de Constituição ou de democracia, que a gente, porventura, não concorde, até mesmo para aprimorar a democracia. A ciência, ela só é aprimorada com a sua refutação. E a democracia, ela só é aprimorada, a justiça também, com justamente aquele que não se sente representado e que também quer criticá-la, né? Se você não permite a crítica, se você não permite a refutação, todos os paradigmas atuais, eles nunca serão alterados, eles nunca serão aprimorados. Pelo menos essa é a minha visão, né? Mas a política institucional, os direitos e deveres têm que ser ensinados desde cedo, muito cedo mesmo, para todos os jovens. Mas sempre lembrando essa multiplicidade, sempre lembrando essa diversidade e nunca favorecendo um em detrimento do outro, né? David Vega, sociólogo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Esse conhecimento, repito, riquíssimo que você nos passou aqui. Seria papo aí para horas, mas infelizmente o tempo é limitado. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa, certamente você vai ser requisitado em outras oportunidades. Eu que agradeço, meu amigo, muito obrigado, fico muito honrado, obrigado mesmo pela oportunidade. Vou recomendar o canal, vou recomendar o programa aí para todo mundo que eu conheço, aqui fora do estado do Rio Grande do Norte também, porque canais assim que permite a gente falar mesmo sem edição, sem colocar o sensacionalismo de uma palavra e tudo como a mídia tradicional muitas vezes faz, a gente tem que valorizar mesmo. E o seu trabalho, isso sim, e permitindo que a divergência de pensar, isso sim contribui para quem está falando aí da própria democracia, né? Obrigado, meu amigo. Com o fim da entrevista com o David Vega, também encerramos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta de hoje, agradecendo a audiência e compromisso firmado. Na próxima segunda-feira, contamos com vocês. Até lá.